E aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo de hoje é um corte das lives que estão acontecendo toda semana. Para você participar das lives, ativa o sininho de notificações aqui embaixo ou também segue a gente lá no Instagram, @SparkRTutoriais, que nós sempre estamos avisando por lá, beleza? Então agora, vamos embora pro vídeo. Tem como usar VTouch em um retângulo menor dentro de outro, como se fosse em uma moldura? Tem sim, Beto. Inclusive, cara, esse foi um dos assuntos que eu mais estudei ao longo dos últimos 2 dias, porque o pessoal do curso, o Spark Pro, também estava com essa mesma dúvida e eu tive que criar isso para eles. Então, eu criei um, um pack lá para eles, já com o Occluder, né, já com o Retouch configurado, mas eu posso mostrar para vocês também como nós podemos utilizar o Retouch no Render Pass. Aliás, para poder colocar em vários retângulos ou um retângulo menor, a gente precisa utilizar Render Pass, né? Então vamos supor que eu coloco aqui, crio um retângulo, né? Coloco ele na tela inteira, crio o material, a mesma forma que a gente sempre faz, né? Para poder criar um LUT. Crio o material, vou chamar aqui de material câmera, o material LUT, né? Se vocês estiverem criando LUT, colocar em flat. E agora eu vou extrair a textura da câmera. Beleza, aparentemente está a mesma forma, né? Mas quando eu crio aqui um Face Mesh, tem um novo material para ele, flat, vou desativar as Advanced. Beleza, a partir do momento que a gente cria qualquer face mesh, seja um retouch ou qualquer outra coisa, e a gente reduz o tamanho desse retângulo, a gente tem ali a cabeça, mas o face mesh fica torto, né? Não fica funcionando certinho. Se colocar, por exemplo, isso aqui um pouquinho para o lado, ó, o face mesh não acompanha, né? Para que a gente consiga fazer ele acompanhar, nós precisaríamos fazer a movimentação aqui de todo esse sistema. Só que não é possível, porque a gente precisa ter o traqueamento do rosto, precisa do Face Tracker. Então, para resolver isso, somente utilizando o Render Pass. Para fazer isso por Render Pass, vou colocar aqui o Face Mesh, nós precisamos renderizar essa camada no nosso retângulo. E como que a gente faz isso? Eu vou pegar aqui, ó, vou Device, Render, aqui, ó, Default Pipeline. Então, criei aqui o Default. Para quem não manja nada de Render Pass, eu vou tentar explicar mais ou menos para vocês como funciona. Aqui nós temos o device e ele está ligado aqui no SceneObject, ou seja, aqui a gente vai selecionar o que vai ser renderizado. E aqui ele renderiza e ele passa aqui para o device. Aqui no size eu configuro a qualidade, o tamanho da imagem. Então se eu colocar 0,1, vocês vão ver que está bem pixelizado aqui. Se eu colocar 1, ele fica na qualidade original, né? Então, beleza. Aqui o background é o que está atrás. Se eu tirar ele, deixa eu desativar aqui esse retângulo também, ó. Vocês vão ver que ele vai renderizar apenas a minha máscara, mas não vai ter fundo. Então, por isso eu preciso ligar aqui o câmera e aí ele vai renderizar as duas camadas para mim. Então, beleza. Já entendemos que a gente precisa aqui do background, né, a câmera. O device, onde está ligado aqui, é onde vai renderizar os objetos que vão ser mostrados aqui. E aqui o device, aqui na frente, é onde vai renderizar toda a imagem que a gente está vendo. Então, para mim poder transformar isso aqui em um retângulo, eu tenho que renderizar tudo isso em um retângulo, né? Então eu não posso usar esse device. Vocês podem ver que já sumiu aqui. Beleza, eu quero renderizar o que está aqui dentro do Face Tracker. Vamos supor que eu tenho dois Face Meshes. Vou duplicar em dois Face Meshes. Beleza, se eu arrastar o Face Tracker, ele cria o patch para mim, ou seja, eu não consigo utilizar ele no Cine Render Pass. Eu preciso adicionar aqui um no Object. Cadê? No Object. Arrasto o Face Tracker para dentro dele e agora sim eu arrasto aqui o meu no Object. Beleza. Agora, Cine Render Pass. Ligo o meu no Object aqui. E agora eu vou falar para onde que eu quero renderizar esse meu no Object. Se eu ligasse aqui direto, ele ia ficar meio estranho. Então eu vou deixar esse Cine Render Pass aqui para ser o device. Depois a gente tem que renderizar nele ali também, tá? E aqui eu vou renderizar, ó. Eu vou renderizar
o material do meu retângulo aqui, material câmera. Eu vou jogar aqui e vou renderizar. Beleza, então agora eu estou pegando o meu material que está aqui dentro, esse no Object, e estou renderizando no meu material câmera, que é esse canvas aqui. E agora eu tenho que pegar esse canvas e renderizar aqui. Beleza, então já está aqui. Eu estou renderizando a minha máscara. Vocês podem ver que o fundo aqui está todo preto. Isso que acontece porque a gente não colocou aqui, ó, o câmera como background. Então beleza, agora a gente já tem tudo isso aqui renderizado dentro do meu material, né? E agora vamos tentar mexer nessa escala. Vou colocar aqui 0,5. E olha só o que aconteceu. Você consegue ver que a minha máscara está acompanhando agora o meu retângulo. Eu vou colocar ele para o lado. Menos 100. Olha lá, a minha máscara está lá. Coloquei 100. A minha máscara acompanha, né? Normal. E aqui tem mais um ajuste que você precisa, que é transformar esse Face Mesh em um Retouch, né? Só que quando você vai criar aqui o Retouch, ó, seleciona o material e vai alterar para Retouching, você vai ver que ele não aceita, não tem como você utilizar o Retouching e Render Pass no mesmo jeito, juntos. Então você precisa escolher se você vai utilizar ou o Retouch ou o Render Pass. Se você quiser utilizar o Retouch, você remove o Render Pass e aí você perde essa função. Se você quiser utilizar Render Pass, você pode colocar aqui, ó, Remove Alter Capabilities. Ele vai até excluir o material para mim, eu tenho que criar um novo material. Só que você não consegue utilizar mais o Retouch daquela forma. Para poder utilizar o Retouch, vocês têm que vir aqui, Home, e digitar aqui, ó, Blur. E aí está aqui o meu patch de Blur. Vou importar, vou arrastar aqui. Beleza. Esse material aqui é o material rosto. Vou colocar aqui como flat, né? E agora eu vou jogar aqui para o meu Patch Editor. Beleza. Para a gente extrair o Face Tracker, aqui não funciona da mesma forma que funcionaria do outro jeito que vocês já conhecem, né? Que é indo lá e Texture Extraction, porque também não vai funcionar. Não tem como funcionar isso com Render Pass. Tá? Então, para a gente poder utilizar, a gente tem que criar aqui o Face Extraction Render Pass, que é próprio. Ele é próprio do Spark, próprio do Render Pass. E aqui sim a gente pode ligar aqui, ó. E agora a gente precisa selecionar o Tracked Face, que é o 0. E também selecionar aqui o Camera Texture, que é esse aqui. Beleza, agora sim o nosso rosto já está sendo renderizado. E a gente pode adicionar o nosso Blur, né? O nosso Desfoque, nossa suavização que vai ter. Deixa eu aumentar um pouco esse retângulo, senão vai ficar difícil de vocês verem. Vou colocar em 1 mesmo. Beleza, no Blur eu coloco a quantidade de desfoque que eu quero. Então vocês podem ver que está desfocando bastante já o rosto. E aqui agora eu preciso tirar esse desfoque do olho e da boca, né? Que é as regiões que não tem esse desfoque. Então para isso eu vou selecionar o meu Face Mesh, marcar Eyes e Mouth, ele vai fazer o recorte. E algumas linhas vão ficar aparecendo aqui. Para remover essas linhas eu venho aqui no meu Face Extraction e também marco Eyes e Mouth. E agora ele fez o recorte para mim já. Então aqui você consegue controlar a intensidade do seu desfoque, do seu retoque, né, com o Render Pass. Você pode até utilizar um slider ligado aqui direto e tal. Se quiser, você pode tipo Slider UI. Ligado aqui. Você coloca o valor padrão, né? Vou colocar em 0,5 e ativar o Visible. Isso já vai começar com 0,5 de desfoque, né, no rosto. Se você quiser aumentar, você pode colocar até 1. Se você quiser diminuir, pode colocar 0 aqui. Eu vou colocar o valor inicial como 0,5, tá? E agora sim a gente pode vir aqui, diminuir a escala do meu retângulo. Vou colocar 0,5 aqui. O desfoque está aplicado, ele está com o blur normalzinho. Vou colocar aqui vou colocar um outro Face Mesh. Nem precisa, né? Face Mesh Retouch. Beleza. Pode diminuir aqui o tamanho dele agora. 0,8. 0,7. Vou movimentar ele um pouquinho aqui à esquerda. Você pode
criar um outro, você pode duplicar esse retângulo, né? Se você quiser, duplicate. Como esse outro aqui também está com o mesmo material, ele vai renderizar a mesma coisa. E olha só, você está aqui com o seu retouch renderizado dos dois lados. Vocês podem perceber alguns detalhes. Tá vendo que está ficando uma linha aqui em volta do rosto? Essa linha sempre acontece quando você utiliza esse tipo de recurso aqui do blur. Para você resolver, é da mesma forma que a gente faz com o retouch, com o LUT da forma normal, tá? A gente precisa utilizar um alpha que vai fazer o recorte aqui. E para fazer esse recorte, você pode utilizar, seja o retouch comum, né? Aquele retouch vermelhinho. Pode ser até esse skin smoothing aqui, ó, do próprio skin smoothing. Coloca aqui no alpha. E ele vai fazer o recorte. Uma coisa bastante interessante é que quando você olhar aqui no Spark, vai ficar uma linha esquisita aqui pra caramba, né? Vai parecer que tá mais claro, tá esquisito, tá, de fato. Isso acontece aqui dentro do Spark. Quando você envia pro filtro e você utiliza lá no Instagram, não acontece esse problema. Mas às vezes acontece de você tirar uma foto e por um segundo ali ficar essa linha em volta e ficar esse desenho aqui em volta do rosto, mas logo na foto ele sai normal. Para você resolver isso, você teria que fazer esse recorte aqui diretamente por Patch Editor, fazer toda essa suavização por Patch Editor e não utilizar o Alpha. Para quem é aluno Spark Pro e estiver aqui, eu já criei o patch e lancei essa aula lá hoje com esse patch já fazendo por Patch Editor os recortes. Mas dessa forma aqui vocês também vão conseguir utilizar super bem, tá? Eu estou utilizando esse Skin Smoothing Texture aqui, que é o padrão já do retoque na pele. Então não tem nada que a gente criou aqui não, tá? Vocês podem utilizar tudo pronto já. O Blur, vocês já sabem, né? Vem aqui na Library, digita Blur. E é esse único patch que tem aqui, não tem erro. Beleza? Bom, galera, o vídeo foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like aí, se inscrever no canal e também ativar o sininho para você receber as notificações. Então, valeu, galera. Falou e até a próxima.